Vamos aprender o que são moléculas. Quando dois ou mais átomos se juntam e estabelecem entre si ligações químicas, forma-se uma molécula. Vamos ver um exemplo. Temos dois átomos do elemento químico nitrogênio, que vamos indicar desta maneira, 2N. Quando estes dois átomos de nitrogênio se juntam e formam uma ligação química entre si, eles formam uma molécula. Esta molécula é um corpúsculo, é um dos corpúsculos constituintes da matéria. Neste caso, eles formam uma molécula de dinitrogênio ou nitrogênio ou azoto gasoso. É o azoto que existe na atmosfera. Ora, como é que nós vamos representar esta molécula? Vamos usar a representação de uma fórmula química, que é a seguinte: N2. Isto significa que são dois átomos de nitrogênio ligados entre si. Isto é, então, uma molécula de nitrogênio gasoso ou dinitrogênio. Vamos ver outra molécula. Esta é uma molécula que tu conheces bem, que é a molécula da água. A molécula da água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio ligados entre si. Então, como é que será a fórmula química da água? A fórmula química da água é H2O. Então, este índice 2 significa que há dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio ligados entre si. Quando é só um átomo, nós não vamos escrever ali o 1, porque já lá está o símbolo químico. Então, a molécula da água é constituída por dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui também dá para ver bem este tipo de átomos e aquele tipo de átomos. A molécula de água é também constituída por três átomos, ela é triatómica. Repara, são três átomos, 1, 2, 3. E pela fórmula química também se consegue ver bem, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E se eu quiser escrever 17 moléculas de água? É simples, vou escrever assim, 17, primeiro o número e depois a fórmula química da água, 17 moléculas de água, 17 H2O. Vamos agora ver outro exemplo. Vamos ver o exemplo do oxigênio que nós respiramos, o oxigênio gasoso ou dioxigênio. A molécula de dioxigênio é constituída por dois átomos de oxigênio ligados entre si. Então, como será a fórmula química do dioxigênio? Ora, o símbolo químico do oxigênio é O. E existem dois átomos de oxigênio ligados entre si, portanto, tenho de pôr ali o 2 em índice. Repara que a molécula de dioxigênio tem dois átomos, ela é diatómica e, além disso, é formada apenas por um elemento. Os átomos são iguais. E se eu quiser representar 8 moléculas de dioxigênio, é simples. Escrevo 8 O2. 8 moléculas de dioxigênio. Vamos agora finalmente ver outro exemplo, que é a molécula de metano, que é o principal constituinte do gás natural. A molécula de metano é constituída por um átomo de carbono, que é este que está aqui no centro, e 4 átomos de hidrogênio ligados entre si. Como será então a fórmula química desta molécula? Ora, carbono tem um símbolo químico C. E é só um átomo, portanto não vou pôr mais nada. E 4 átomos de hidrogênio, então H e depois 4 em índice para o H. Então, CH4 é a fórmula química do metano. A molécula de metano tem 5 átomos e por isso nós dizemos que ela é poliatómica, ou seja, sempre que uma molécula for constituída por mais do que 3 átomos, nós dizemos que ela é poliatómica. A molécula de metano é formada apenas por dois elementos químicos, que é o carbono e o hidrogênio. E se nós quisermos escrever 56 moléculas de metano? É simples, escrevemos 56 CH4. 56 moléculas de metano.